E ontem em Brasília, notícias surgiram do Congresso Nacional, de articulações políticas. A gente teve uma semana aqui estranha em termos de movimentação política, porque é claro que todas as atenções estão voltadas para o Rio Grande do Sul. Mas ontem tivemos novidades importantes que o Cláudio Humberto vai dividir conosco agora no Jornal Gente, né, Cláudio? Exatamente, Thaís. Muito bom dia a todos. Esqueci de cumprimentar todo mundo aqui, desejar a todos muito bom dia. Bom, o fato é que o Supremo Tribunal Federal ontem surpreendeu, formando maioria para restabelecer, ressuscitar a chamada Lei das Estatais, que foi anulada, que foi transformada em letra morta por uma canetada do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, numa decisão monocrática que causou espanto e indignação no Congresso Nacional. O ministro Lewandowski, a pedido do governo, que acabava de chegar ao poder, simplesmente considerou a lei inconstitucional, uma lei que estava em vigor havia 6 anos, e simplesmente anulou tudo isso para permitir que o presidente Lula fizesse o que desejava, que era nomear políticos para presidir e dirigir empresas estatais. Exatamente o que a lei proibia. Era uma lei de 2016, é uma lei que foi considerada um dos principais legados do governo de Michel Temer, que foi o que protegeu nesse período todo as estatais da gestão frequentemente danosa de políticos, né, que roubam ou que se aproveitam politicamente das estatais. A gente viu o que aconteceu com a Petrobras no Petrolão, que foi investigado nos governos do PT. Também o Mensalão. Tem sempre ali as estatais, dinheiro fácil das estatais saindo pelo ralo da safadeza. Mas, enfim, o fato é que o ministro Lewandowski, numa decisão monocrática, anulou uma lei federal em vigor, aprovada pelo Congresso Nacional, e com isso foi o caso para o plenário. E os ministros do Supremo acabaram seguindo o entendimento do ministro, e um ministro novato, o ministro André Mendonça, que abriu divergência e demonstrou o absurdo da decisão monocrática envolvendo a lei das estatais. Bom, está 6-2 o placar. Um dos 2 votos para manutenção desse absurdo é do próprio Lewandowski, porque, embora ele já não seja ministro, ele já tinha votado no processo, e o outro, é claro, é do ministro Flávio Dino, que é o líder, digamos assim, da bancada governista na Câmara, no Supremo Tribunal Federal. Mas essa bancada governista, que é majoritária, acabou por favorecer de algum modo, de todos os modos, a decisão do presidente Lula de nomear políticos, nomeações, portanto, ilegais, que conflitam com essa lei. Portanto, aquelas pessoas que foram nomeadas, os políticos nomeados por Lula para presidir a Petrobras, presidir o BNDES. Na Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prats, para presidir o BNDES, o coordenador de sua campanha, Aloysio Mercadante, e para presidir o Banco do Nordeste, Paulo Câmara, que foi governador de Pernambuco, entre outros nomeados. Esses não correm o risco. Ou seja, o que o Supremo, trocando em miúdos, decidiu ontem é que a lei constitucional continua válida, mas o presidente Lula está dispensado de cumpri-la, pelo menos nesses casos já verificados. Outra decisão, outro anúncio importante aqui ontem foi feito pelo presidente do Senado. O governo comunicou aos senadores, ao presidente do Congresso, portanto, o que seria um acordo com aqueles 17 setores da economia que mais empregam pessoas na questão da desoneração. Como a gente sabe, a lei foi aprovada, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, o presidente tentou anular a derrubada do veto com medida provisória, também não deu certo, aí apela ao Supremo Tribunal Federal, que, é claro, atendeu ao presidente e a partir de uma decisão monocrática do seu ex-advogado, anulou também essa decisão do Supremo do Congresso Nacional. Bom, isso está ali meio mal parado depois que um dos ministros pediu vistas. E agora, com esse acordo, que é uma espécie de acordo da navalha com o pescoço, né? O presidente arrancou dos setores o convencimento de que, ou impôs a sua proposta
de manter a desoneração durante o ano de 2024. Portanto, ela voltaria a ser cobrada em janeiro de 2025. Esse é o acordo da navalha com o pescoço que acaba prevalecendo. O governo agora vai pedir ao Supremo Tribunal Federal para modelar a sua decisão, enfim, jeitinho brasileiro, para consagrar exatamente isso. A lei deve ser anulada pelo Supremo, porém, apenas haverá essa exceção durante este ano de 2024. Uma das coisas mais importantes de ontem foi também, rapidamente aqui, a votação dos vetos presidenciais. O Senado Federal, o Congresso, em sessão conjunta Câmara e Senado, derrubaram 15 vetos do presidente Lula, estavam na pauta de votação vetos a cerca de 30 projetos, e 15 desses vetos foram derrubados e outros foram mantidos. Entre esses vetos derrubados, os mais importantes são aquele das emendas de comissão, 5,6 bilhões dos 53 bilhões de emendas parlamentares previstas no orçamento, ou estipuladas no orçamento. Mas houve um acordo pelo qual o Congresso derrubou o veto do presidente, mas só vai usar 3,6 só, entre aspas, né? 3,6 dos 5,6 bilhões de reais das emendas de comissão. Também tem um veto muito curioso do presidente Lula, que ele tentou derrubar uma lei aprovada no ano passado, ele tentou vetar essa lei, que isenta de imposto de renda os ganhadores de loterias, por exemplo, de apostadores de loteria, que recebam prêmios de até 2.640 merrecas, ou reais. O presidente Lula que não abria mão dessa taxação também sobre os ganhos lotéricos, até esse limite aí, né, que é a primeira faixa do imposto de renda. Bom, e finalmente há um veto importante que foi derrubado, que tem tudo a ver com a tragédia do Rio Grande do Sul, é que o presidente Lula vetou uma lei que obriga o governo federal a ampliar os instrumentos de prevenção de desastre e recuperação de áreas atingidas. Que coincidência, né? Isso aconteceu, é claro, o veto meses atrás, mas é um veto que limitaria, ou se o veto prevalecesse, limitaria muito a resposta do Estado brasileiro à tragédia, por exemplo, que acontece agora no Rio Grande do Sul, e com isso o governo retoma a obrigação de fazer os repasses adicionais de recursos a estados e municípios atingidos. A gente ouve falar de